Olá, seja muito bem-vindo, aluno Facear. Iniciamos mais uma aula do grupo de conteúdos relacionados à modelagem digital. Na aula de hoje, iremos tratar dos assuntos relacionados a técnicas e ferramentas que são disponibilizadas para a modelagem digital específica em 2D, ou seja, aquilo que nós trabalharemos apenas com possibilidades em duas dimensões, não sendo possível utilizar o eixo de profundidade, certo? Bom, então vamos dar início. Já passamos aqui o nosso conteúdo da aula de hoje, que iremos abordar. Você também tem um material de apoio disponibilizado para consulta. Assim como no fim de cada aula, você acompanha nos últimos slides as referências bibliográficas que permitem que você possa estar fazendo acesso de artigos, portais, também de material como e-books e livros da Pearson, que é muito fácil e tranquilo para você estar acessando e acompanhando, para que você tenha mais conteúdo teórico sobre os conteúdos de modelagem digital. O primeiro ponto que nós vamos abordar hoje trata especificamente da questão de redimensionar imagens. Então, redimensionar imagens, o redimensionar é muito utilizado na parte de edição de imagem, de criação de imagem. O ato de redimensionar imagens realmente ele está presente em toda e qualquer área, mesmo que não sejam áreas específicas que trabalhem com imagem. Você pode estar fazendo redimensão de imagem em softwares, por exemplo, do pacote Office. Falando de informática básica geral, você pode estar trabalhando com redimensão de imagens também quando a gente utiliza ferramentas básicas do pacote Office, seja ele gratuito ou seja ele pago, como por exemplo Word, Excel, PowerPoint. Você pode realmente estar fazendo uma inserção de imagem, fazer redimensão com as ferramentas que cada software possibilita. No caso aqui, nós vamos estar abordando uma ferramenta que ela vem acoplada já com o sistema operacional Microsoft, que é o Paint. O Paint é um software bem simples, mas que possui ferramentas que são bem práticas para o dia a dia e rápidas, porque é um software rápido, é rápido para você abrir ele, é rápido para você fazer a sua seleção, a sua redimensão, o seu recorte, para você exportar a imagem num formato específico que você precisa. Então, assim, ele atende algumas especificidades práticas de forma bem rápida. Enquanto você estaria ainda abrindo talvez um software mais pesado, com mais ferramentas, se for uma coisa simples de se fazer, com o Paint você não vai ter problema algum para estar fazendo a sua seleção, a sua redimensão, o seu recorte de forma mais simples. Tá? Então, o redimensionar está diretamente ligado à prática de reduzir ou ampliar uma imagem. Esse é o conceito de redimensão. Tá? Então, sempre que você quiser reduzir, ampliar, ainda que seja numa forma, por exemplo, a imagem veio mais num padrão quadrado, né? Em que a altura e a largura têm a mesma dimensão. Muito bem. Se isso ocorrer de fato, é muito importante que quando você vai fazer a redimensão, se você não quer que distorça a imagem, você utilize uma ferramenta que vai possibilitar esse tipo de ação, como por exemplo o Paint. A ferramenta vai possibilitar, como você pode olhar ao lado aqui, que você colhe a sua imagem, se você pegou ela da internet, se você puxou ela de um pendrive, de um HD externo, ou ela está salva em alguma pasta do seu computador, você abre ela com o Paint ou você cola ela ali. Após isso, o que você tem que fazer? Você tem que selecionar. Tá? A imagem, quando você cola ela já está selecionada. Se você abriu ela não vai estar selecionada, ela está aberta. Aí você tem que ir ali naquela parte que está marcada aqui, ó, tá? Você vai ter que ir nesta opção aqui do Paint, que já está direto aberto na aba de início, tá? Toda essa ferramentagem aqui, ela está direto na aba início. Você vai poder clicar
na ferramenta selecionar. Quando você clicar nela, você vai em alongar e distorcer, que é a parte de redimensionar. Nessa redimensão aqui, ó, após selecionar, você abre esse alongar e distorcer através do botão redimensionar. Clicou aqui, ele vai abrir esta tela. Essa tela aqui, ela tem duas opções para você. Ou você redimensiona a sua imagem por porcentagem ou por pixels, tá? Eu sugiro muito que seja utilizada a redimensão por porcentagem, tá? Porque assim você tem uma noção geral do tamanho, você quando coloca, por exemplo, 50%, você sabe que ela vai ficar o quê? Na metade do tamanho da imagem é o que você vai ter, exatamente na metade. Quando a gente coloca em pixels, você tem que ser muito específico no número de pixels que você quer que essa imagem seja redimensionada. E nessa você acaba errando muitas vezes se você não tem de fato a noção exata de quantos pixels você quer que sejam reduzidos ou ampliados. Minha imagem veio lá com 100%, tudo bem, mas você não quer que diminua, você quer que aumente, daí você coloca 200, então ela vai o quê? Dobrar de tamanho porque ela veio em 100%, tá ok? Outra possibilidade interessante também que você tem é está fazendo a distorção em graus, tá ok? Nessa funcionalidade de baixo aqui é uma coisa bem interessante. Se você às vezes pega uma imagem, alguma coisa que você quer colocar, por exemplo, tem uma foto de uma TV, essa TV está meio inclinada ou algo como um telhado e você quer colocar uma imagem naquele objeto que está mais inclinado, como se fosse um paralelogramo, como nós temos aqui, ó, né? Ou nesse outro formato aqui que fica numa espécie de losango, você consegue distorcer de forma horizontal e vertical para que ele fique inclinado, com distorção em graus. Esses graus, para mais e para menos, você vai estar trabalhando aqui nesse espaço específico, onde você vai determinar quantos graus que você quer que incline, tá? Se for negativo, ele vem para um lado, se for positivo, ele vai para o outro. Tá ok? Se for negativo, ele vai para baixo, se for positivo, ele vai para cima, assim como nós temos as setinhas aqui indicando. Após você determinar se você quer que mexa lá na parte de redimensão ou na parte de distorção, você dá OK e a imagem vai ficar alterada conforme você pediu. Não gostou disso? Pode dar um desfazer, né? Dá um Ctrl Z ali, desfaz e tenta de novo até você chegar no número adequado segundo a sua necessidade, certo? Então, resumindo a história, sendo assim, tal ação de redimensionar pode ser utilizada com diversas funcionalidades. Por exemplo, tornar a imagem mais leve para que possa ser salva e enviada mais facilmente. Isso é um exemplo muito prático, eu uso muito isso inclusive. Por exemplo, eu tenho uma imagem que eu precisei fazer uma fotografia e usei o celular. A resolução estava no máximo, então quando eu colo a imagem no Paint, ou eu abro ela no Paint, ela abre gigantesca. Eu sei que se eu for mandar essa imagem, dependendo da forma que eu vou colocar, ou se eu tenho muitas imagens, ela vai passar de 5 megas, é uma imagem pesada. Dependendo do e-mail que for enviado, nem recebe. Então, é interessante que você realmente redimensione a imagem. Se eu colocar ela em 50% de tamanho, ele vai reduzir de forma proporcional, não vou ter perda de qualidade, e os 5 megas, mais de 5 megas que eu tenho, eu vou reduzir para 2 e pouco, eu consigo mandar talvez até 2 imagens por e-mail. Então, é muito importante para funções rápidas essa questão do Paint, quando se trata em redimensionar. Tá ok, gente? Próxima função aqui que é bem importante, certo? Ainda dentro dessa questão de redimensionar, de movimentar, de recortar imagens, nós temos a parte de seleção. Essa seleção eu posso, após selecionar, como eu selecionei que nós temos aqui no nosso desenho, certo? Tenho a mesma imagem anterior, só que agora eu estou selecionando algo específico. Eu posso fazer através de uma seleção retangular, então quando eu puxar ela vai abrir um retângulo, né? Eu posso clicar em selecionar tudo, ele vai selecionar toda a minha imagem, de borda a borda, de extremidade a extremidade, tá? Ou eu ainda posso fazer essa que está selecionada aqui, ó, seleção em formato livre. Quando eu seleciono aqui, ela já habilita a ferramenta para mim, ó, tá ok? Então, já está habilitada a seleção em formato livre. Com ela, se eu quiser vir aqui e selecionar, por exemplo, o cogumelo, eu venho aqui,
vai depender da minha habilidade manual, com o mouse ou com uma caneta digitalizadora e uma mesa, e eu vou vir fazendo o contorno dela. Quando eu terminar, encontrar o ponto que eu iniciei, ela fecha a seleção. Quando ela fechar a seleção, se eu quiser, por exemplo, recortar, eu dou um Ctrl X, por exemplo, recorto e deleto, ela vai ficar o quê? Vai ficar um buraco vazado igual esse aqui, ó. Mas se eu quiser selecionar e retirar aquele cogumelo que eu selecionei para cá, eu posso também fazer, certo? E é o mesmo exemplo que eu fiz aqui quando eu estava fazendo esse recorte, tá, pessoal? Eu fiz esse ato de redimensionar aqui, certo? E isso me possibilitou que eu tivesse vazando esta parte, se eu quiser pintar de uma outra cor ou deixar branco mesmo. E se eu quiser colocar essa borboleta que eu selecionei em uma outra parte da imagem, eu também posso ir colando ela várias vezes aqui. Se eu dei um copy, eu posso colar, dou um paste e vou jogando ela em várias partes da imagem, replicando a borboleta. Uma ferramenta também interessante. Mas note que nós temos aqui o que? Ela, como eu fui dizendo, conforme eu ia fazendo o contorno aqui para exemplificar para você. Ela vai depender da habilidade manual de quem está operando o mouse ou a caneta, no caso ali. Então você tem que ir recortando, pode ver que ficaram algumas bordas. Aí nesse caso eu posso ampliar a imagem com o Paint, pegar a ferramenta de borracha e vir apagando aquele pedacinho que possa ter retirado ali que não era o desejado, tá? Então, a ferramenta do Paint, ela tem ferramentas que possibilitam, como essa questão da seleção em formato de mão livre, que você vai... Por isso que a própria ferramenta diz, seleção de formato livre. Vai depender da tua habilidade manual com o mouse, certo, pessoal? Ok? Então, ferramentas comuns do Paint é redimensão proporcional, calculada em porcentagem de grau, como nós vimos anteriormente, e ferramenta de seleção livre, que é essa que eu chamo de mão livre, que é como se você literalmente estivesse desenhando para poder recortar o que você quer. Certo, gente? Então, essa é a segunda ferramenta que nós temos. Uma ferramenta um pouquinho mais interessante do que essa retangular aqui, que você simplesmente faz um retângulo e não consegue recortar algo específico que tem um formato diferenciado. Então, o Paint nessa parte ele é bem limitado, tá? Mas, mais uma vez, eu repito, ele é um software simples, leve, rápido de abrir, rápido de fechar, rápido de salvar, rápido de exportar. Então, você consegue fazer coisas simples e que não tem uma necessidade de não ser tão profissionais, você consegue resolver com o Paint, tá? É um software gratuito que vem em todo o sistema operacional Microsoft. Na sequência, a gente já sai da pegada do Paint e vai para a questão de redimensão com o uso do Photoshop. O Photoshop já é uma ferramenta bem mais complexa, é uma ferramenta profissional, é uma ferramenta que não faz parte do grupo de aplicativos que vem embarcados no Windows, tá? Ele é da Adobe, e a Adobe ela tem um pack de aplicativos, e o Photoshop é um deles, que você pode adquirir tanto de forma isolada, somente o Photoshop, adquirir de forma individual, ou você pode comprar o pacote Adobe Premiere, por exemplo, que ele vem uma série de ferramentas da Adobe. Ok, gente? Então, vamos lá às ferramentas comuns que nós temos aqui para seleção através do Photoshop. Eu posso abrir ou colar uma imagem dentro do Photoshop. E eu vou ter essas possibilidades de ferramentas aqui, ó. Elíptico, retangular, linhas livres horizontais e linhas livres verticais, que nós estamos vendo aqui, ó. Que eles chamam de, na tradução, né, para a linguagem portuguesa, eles chamam de ferramenta letreiro de coluna ou letreiro de linha. O elíptico, né, como eu já tinha citado ali, e o retangular. Retangular é igual ao do Paint. Esse elíptico é legal, que você pode recortar uma coisa, por exemplo, se tem um círculo, alguma coisa mais circular, mais oval, você consegue com essa ferramenta recortar e ele fica bem certinho. Mas também depende, aquele negócio que eu digo, da mão de quem está operando o mouse ou a caneta digitalizadora para você estar fazendo esse tipo de inserção. Certo, gente? De forma bem visual, então, com essa imagem que eu coloquei ao lado aqui, nós temos a possibilidade de verificar um pouquinho da interface do Photoshop, tá? Então, vou falar bem rapidamente aqui, tá? A gente tem um pedaço do menu aqui que eu, quando fiz o print dessa ferramenta, eu usei aquela mesma imagem que a gente estava utilizando no Paint, para que fique
o mesmo sentido da aplicação das ferramentas, tá? Então nós basicamente temos um menu aqui que é bem mais extenso do que o menu do Paint, que apenas tem um menu inicial ali, que a gente pode notar que ele é o menu início, tá? Se você clicar no arquivo, ele vai te mostrar as possibilidades para você imprimir, para você salvar como, etc. Então, aqui nessa parte é diferente. Nós temos sim menu arquivo, que ele tem uma série de outras possibilidades, menu editar, que você pode estar colando, você está copiando, recortando, você pode estar fazendo edição, transformação, uma série de outras coisas, tá? Menu imagem também, uma série de outros equilíbrios, outros tipos de funcionalidades que vêm fazer edição da imagem, camadas, né, tipo, seleção, filtro, série de filtros que vão modificar e colocar efeitos sobre a imagem, a parte 3D que você pode estar fazendo também, visualização e janela. Então, o Photoshop já é um software bem mais complexo. Nós vemos também aqui pelo pack de ferramentas que estão disponibilizadas aqui, mais abaixo. Eu vou citar bem rapidamente que essa ferramenta primeira aqui é a ferramenta de seleção. Abaixo nós temos esse aqui é a ferramenta ponteiro, né, que parece um mouse. Então é para você saber que quando você estiver com ela selecionada e isso aqui estiver passando por cima do Photoshop, você está com a ferramenta de ponteiro. Então é a ferramenta que indica que você pode clicar algo, mover e etc. Quando você estiver com a ferramenta de seleção, você clicar algo e mover, ela vai abrindo aquela seleção que você acabou marcando aqui. Tem essa ferramenta aqui, que ela é um tipo de seleção também, que funciona como um magnetismo, ou a ferramenta de seleção varinha mágica. Por exemplo, se eu tenho uma foto que a pessoa está aqui e o fundo é totalmente branco ou preto, se eu clicar com a ferramenta varinha mágica, por exemplo, nessa parte aqui que é preta, ela vai selecionar todo esse fundo que é da mesma cor preto. Eu clico em deletar, eu retiro o fundo e deixo só a pessoa no fundo. Então é uma ferramenta bem bacana essa ferramenta de seleção varinha mágica, tá? Temos conta-gotas, carimbo, pincéis, vários tipos de pincéis, ferramentas de borracha, ferramentas de preenchimento, como degradê, etc. Então, assim, o Photoshop é uma ferramenta bem profissional, tá? Nosso foco nesse slide é abordar esta parte aqui, que é a ferramenta retangular, elíptica e por colunas e linhas, como chamei de linhas horizontais e verticais. E o slide seguinte, após você fazer isso, o que nós temos? Então, no Photoshop, selecionar a imagem. Se eu quero fazer uma seleção da imagem, mas eu quero fazer uma redimensão dela, a gente chama de redimensão proporcional. Primeira coisa, eu seleciono a imagem. Então, selecionei a imagem, ela vai ficar marcada. E você vai, para fazer isso, quando você tiver com a tua camada determinada, você vai dar a opção Ctrl T. Ele vai marcar a tua imagem com os marcadores, tá? E você vai observar, bom, a imagem está selecionada, está marcada. E você vai, após ter dado Ctrl T, pressiona o Shift e mantém ele pressionado. Vai com o mouse, tá? Em qualquer uma das extremidades. Você pode chegar, por exemplo, aqui, se está selecionado, você pega no cantinho com o Shift pressionado, você vem arrastando ela aqui, ó. Tá? Você vem arrastando ela no sentido para dentro da imagem aqui, por exemplo, isso quer dizer que você está diminuindo. Quando você chegar aqui, você vai observar que ela reduziu de forma proporcional. Se você quiser aumentar, clico aqui, por exemplo, e vou aumentando, você vai ver que quando terminar a imagem, ela está ampliada de forma proporcional. Certo, gente? Então é bem importante a ferramenta de redimensão proporcional aqui no Photoshop, tá? Então, clicar com o mouse, arrastar para qualquer extremidade, seja para baixo, seja para cima. Se for para baixo, eu vou estar diminuindo, se for para cima, eu vou estar ampliando, aumentando, tá? Sem distorção, ou seja, a imagem não vai ficar estourada, não vai arrebentar os pixels e você vai ter que ficar corrigindo depois, ela não vai ficar com a parte de largura maior que a parte de altura, então você não vai ter esse tipo de problema que é muito comum quando você quer fazer uma redimensão sem segurar o Shift. Se você selecionar a imagem e puxar nos cantos, vai depender do teu controle manual aqui, mas invariavelmente você vai acabar errando e ela vai ficar com um lado um pouquinho maior do que o outro, porque é muito difícil no mouse você fazer uma redimensão perfeita e proporcional, sem o que a gente chama de travar a imagem. Você só consegue travar ela se você usar o botão Shift e pressioná-lo, ok? Em sequência, nós temos a ferramenta bem bacana que eu tinha citado anteriormente, que é a ferramenta laço magnético. Olha a diferença dessa seleção que nós temos aqui no laço magnético. Olha aqui, ó. Esse é o resultado do uso da ferramenta laço magnético. Sem esforço e sem depender da
da habilidade manual de quem está operando o mouse, eu consegui fazer uma seleção totalmente perfeita no contorno da asa da borboleta, tá? Então usei a ferramenta laço magnético. Ela é mais indicada se você quer fazer uma seleção de algo que é um pouco complicado ali para você fazer. Então ela vai selecionar de forma perfeita. Eu consigo copiar, colar várias borboletas diferente do Paint no Windows. Eu não vou precisar ficar ainda na borracha e ficar reparando o meu recorte, porque o laço magnético ele acompanha o contorno da imagem que você quer selecionar. Você não precisa ter muita habilidade. É só você passar perto aqui que ele vai jogar automaticamente para a linha e você não vai fazer recorte daquilo que não tem nada a ver com o que você está querendo, nada a ver com o contorno. Então, para selecionar qualquer parte escolhida, basta clicar e segurar na ferramenta seleção, acionando então o que? O laço magnético. Certo, pessoal? Então, eu venho aqui na aba terceira ferramenta do Photoshop, clico e seguro. Se você clicar e segurar, ela vai habilitar essa caixinha de diálogo lateral, tá? E aí você marca a seleção por ferramenta laço magnético. Ela já vai liberar para você e você vem fazer seu contorno. Quando você termina, ela fica marcadinha assim. Você pode recortar, você pode copiar, você pode deletar, você pode fazer o que você quiser com aquilo que está selecionado, tá? Pode colar. Toda vez que você cola algo no Photoshop, você gera uma nova camada. Então é legal que você pode fazer várias borboletas, cada camada você pode deixar uma mais escura que a outra, você pode alterar as cores, deixar uma mais avermelhada, outra mais azulada, outra mais amarelada, outra mais esverdeada, outra com tom de magenta, e assim vai. Você vai alterando conforme a sua necessidade e desejo, ok? Vantagem do laço magnético. Então vamos lá. Seleção mais precisa, rapidez, ele é baseado nos contornos da imagem, então você não precisa ficar se preocupando em você ir lá fazer bem bonitinho o contorno. Eu errei, vou ter que fazer de novo. Você depende da tua habilidade do mouse. O mouse deu uma escorregadinha aqui, você já errou. Não. Se o mouse der uma escorregadinha aqui, ele vai jogar o laço lá, o laço vai voltar e vai cair de novo no contorno da asa da borboleta, tá? Então ele possibilita recortes sem rebarbas, recortes sem vestígios do fundo. Isso é muito importante, tá bom, pessoal? Recortes então sem rebarbas, possibilita que você possa estar fazendo esse uso de ferramenta de uma forma bem tranquila. E agora vamos falar um pouquinho de edição de imagens, tá? Então nessa etapa nós iremos abordar algo muito importante e ele é muito utilizado no que se refere ao fato de edição de imagens, ou seja, formatar, modificar, realizar adaptações em imagens que são originais. Você pegou uma imagem e você quer fazer uma alteração nela, tá? Então, elas podem ser realizadas através de ferramentas como o equilíbrio de cores e o brilho e contraste. Nessa imagem aqui que eu peguei do portal do CorelDRAW, eu posso notar aqui que nós temos algumas ferramentas, né? O Lab de ajuste de imagens, eles têm um tipo um pouco diferente da carinha do Photoshop, tá? Então, dentro de uma única ferramenta, eu já tenho a questão de equilíbrio, sombra, tons, medidas, brilho, contraste, a temperatura de imagem, uma série de ferramentas que possibilitam que eu modifique totalmente a imagem. E se eu pegar e jogar esses efeitos e puxar na imagem inteira, ela vai ficar uma imagem totalmente diferente. Vai aparecer uma outra cor de blusa, uma outra cor de criança. Então ela vai sendo alterada conforme eu vou mexendo nesse equilíbrio de cores, tons, brilho, contraste, desfoque, sombras e etc. Então esse é o formato de edição que eu vou encontrar se eu estiver utilizando a ferramenta do CorelDRAW. Tá? CorelDRAW também é uma outra fabricante que trabalha com software de edição de imagens. O CorelDRAW ele é muito voltado para a criação de imagens e exportação de vetores. O que são vetores? Vetores são tipos específicos de imagens que você tem uma facilidade muito grande para trabalhar eles em qualquer tipo de tamanho. Então, se você quer fazer algo que você criou lá em 2 por 2 milímetros, né? Você quer imprimir ele em 2 por 2 metros, se você criou ele no CorelDRAW e salvou em vetor, você consegue mandar imprimir por 2 por 2 metros e não vai ter perda nenhuma de qualidade da imagem, não vai estourar, não vai acontecer nada, porque ela foi exportada em vetor. Então a facilidade de você trabalhar com vetor é essa,
tá? Possibilidade de redimensão, de ampliação, de redução sem perda de qualidade de imagem. Na sequência eu peguei uma outra exemplificação do brilho e contraste, mas agora não no CorelDRAW, no Photoshop. É uma outra ferramenta. Qual que é o caminho que eu vou fazer? Então eu vou no menu, na aba Imagem, vou acessar a parte de ajustes. Ele vai abrir uma janela lateral ali para nós, né? Em que nós temos muitas ferramentas. Nós vamos acessar o brilho e contraste. Quando você acessa o brilho e contraste, ele vai abrir os controladores, tá? Então esse é o nosso caminho para acessar. Nós temos uma série de outras ferramentas que, como eu falei para vocês, menu imagem, né? Então tem a questão de tom automático, contraste automático, cor automático. Quando eu aciono isso daqui, ele vem praticamente setando aquilo que é default, aquilo que é padrão na imagem, né? A forma automática, o equilíbrio básico que ele vem, quando a imagem cai, ele já vem para ela. Se você alterou, depois você quer voltar para o automático, você pode dar essas teclas aqui, Shift Ctrl L, quer voltar para o contraste automático, Alt Shift Ctrl L e o Shift Ctrl V para cor automática. Então, se você alterou a imagem, como por exemplo esse aqui, que foi alterada a cor, se eu dou no Photoshop um Shift Ctrl B, ele volta para a cor automática. E eu tenho novamente a imagem na temperatura de cor que eu tinha anteriormente. Rotação da imagem, isso é bem bacana, tá, gente? Rotação da imagem, a imagem você tirou, mas ela veio invertida, ou veio, né, que a gente chama de ponta cabeça, né, com a parte de cima para baixo. Você consegue estar fazendo a rotação por graus também. 90 graus, 180 graus, e assim vai, você consegue alterar o posicionamento da imagem, tá? Duplicação de imagens, variáveis, então análise, tem uma série de menus aqui que são bem interessantes. Não é o foco da nossa aula de hoje, mas estou citando eles aqui para você saber quantas ferramentas interessantes o Photoshop tem. Aqui, gente, também uma outra possibilidade aqui, tá? Diferente do CorelDRAW, que abre muita coisa junto, essa daqui ela vai abrir cada coisa uma função separada para você estar trabalhando com ela, como misturador de canais, inversão, né? O limiar, a questão de degradês, sombras e realces. Essa sombra aqui, por exemplo, lá no CorelDRAW, nós temos ela já aplicada aqui para você estar trabalhando com esse controlador dela. No Photoshop você abre uma aba para você trabalhar separadamente com essas funções, tá? Matiz, saturação e equilíbrio de cores, tá? Então nós vamos falar agora especificamente do brilho e contraste, que vai abrir esta janelinha para nós. Então vamos lá, brilho e contraste, o que é isso? É o caminho para que seja habilitada a funcionalidade que pode ser acessada na aba Imagem, Ajustes e Brilho e Contraste. Essa fonte é do Adobe, você pode encontrar uma especificidade sobre isso no portal, nós temos o link nas nossas referências bibliográficas, e daí então ele vai abrir a caixa de diálogo deste jeito aqui, ó, tá? Brilho e contraste, bem simples. Então você pode ampliar, eu reduzi bastante aqui, ó, e aumentei bastante o contraste, reduzi bastante o brilho. Para quê? Para que você visse a diferença da imagem. Olha como ela ficou escura e como as partes que têm mais cores, elas ficaram como se fossem acesas da imagem. Isso é bem legal, quer ver? Ó? Estava assim, certo? Veja bem, né? Tudo muito claro. Quando eu retiro todo o brilho e eu amplio o contraste, eu fico com o fundo mais escuro que estava, e aquilo que tinha luminosidade, ele fica mais brilhoso. Então ele destaca, ó, parece que está aceso. Então são efeitos de imagem que nós podemos trabalhar com o Photoshop, tá? Então no exemplo ao lado, propositalmente, foi retirado, como eu falei, todo o brilho e exaurido todo o contraste no máximo. Então o que aconteceu? Parece que a imagem realmente ficou como se as cores claras estivessem acesas, né? Como se tivesse com brilho adicional nelas. E na verdade apenas foi retirado o brilho e ampliado o contraste. Tá ok, gente? Na sequência nós temos o brilho e contraste no GIMP. Olha só, o controlador é bem similar ao do Photoshop, tá, gente? Inclusive o GIMP ele é uma ferramenta muito similar ao Photoshop, só que ele é gratuito, tá? Então a ferramenta também se encontra disponível em outros softwares de edição de imagem 2D, como o Illustrator, Draw e CorelDRAW. O CorelDRAW é pago, o Illustrator é pago, também é da Adobe, e o Draw é gratuito, certo? E também como no GIMP. No GIMP também é gratuito. Você pode fazer o download, pode baixar esse software no portal, coloca no Google bem facilmente, baixar GIMP. Ele já vai te levar direto para o site dos fabricantes lá que disponibilizam a licença de forma gratuita.
né, um software open source, assim como o Draw, e você pode trabalhar com ele de forma grátis, tá? Essa fonte aqui dessa imagem é do Tecmundo, você também pode acessar o link deles aqui, que tem mais informações e ferramentas, como você pode utilizar o GIMP, tá? Então, um controlador aqui bem tranquilo, né? Você pode ampliar ou reduzir tanto o brilho quanto o contraste, da mesma forma que nós tínhamos aqui mostrado no Photoshop, ó. Tá ok? Beleza? Perfeito. Vamos lá. Seguindo, equilíbrio de cores. Essa é uma ferramenta que ela já gera mais alteração na imagem do que apenas você modificar a questão de brilho e contraste. Então, quando se fala em equilíbrio de cores, torna-se necessário a abordagem sobre as cores primárias, tá? Deste modo, então, vamos citá-las. São cor vermelho, amarelo e azul. Quando a gente vai trabalhar com softwares de imagem, eles vão nos apresentar magenta, amarelo e ciano. Se você vai comprar impressora, né, você vai ter lá o seu cartucho. Se for um cartucho que tenha impressão colorida, ou se for o toner, né, normalmente agora as lasers elas têm os toners individualizados, um para o preto, um para o ciano, um para o magenta e um para o amarelo. Então você vai encontrar esse tipo de nomenclatura, ciano, magenta e amarelo, tá? Beleza? Essa fonte também de Franco, você pode encontrar um pouco mais sobre a questão das cores, beleza? Avançando, o que nós temos aqui? Eu fiz um exemplo em que eu peguei aquela mesma imagem, tá? Dividi-la em duas partes. A primeira parte eu deixei ela original, a segunda parte eu fiz a alteração de cores nela com a ferramenta Equilíbrio de Cores. Então, para você acessar a ferramenta Equilíbrio de Cores, você vai na aba Imagem, em seguida Ajustes e Equilíbrio de Cores. Ela está um pouco abaixo da função de brilho e contraste. Quando você abrir, ela vai liberar esta caixa de diálogo para você, tá? Você pode fazer, se você sabe exatamente, você pode colocar a numeração aqui, tá? Dos níveis de cores, tá? Vai fazer esse equilíbrio, ou você pode ir puxando com o mouse e vendo como que vai ficar aqui, porque ele vai mostrando na hora como que vai ficar, certo? Se você não gostou, você dá um cancelar, ele volta a imagem para o tom original, certo? Então nota-se que foi utilizada a ferramenta em extremos para que fosse mais nítida a sua alteração. Então eu puxei bastante o tom para o amarelo, bastante para o magenta, e a questão do ciano eu joguei bem para o vermelho, então ela deixou a imagem bem avermelhada. Se eu pegar e tampar essa lateral aqui, ó, e imaginar somente essa imagem aqui, é uma imagem totalmente diferente. Totalmente diferente. Parece que foi uma coisa bem diferenciada que foi realizada, e na verdade apenas foi retirado o quê? Tirei todo o azul da imagem, eu tirei todo o pouco de verde que tinha na imagem, e eu ampliei todo o vermelho que tinha na imagem. Então nós tivemos esse resultado, tá? Equilíbrio de cores é uma função bem bacana também. Então, resumo da aula, pessoal, nós vamos estar abordando aqui um quadro que eu criei, em que você vai ter a possibilidade de estar tendo o tipo de ferramentas que nós trabalhamos hoje. A primeira ferramenta que nós trabalhamos foi a função redimensão. A segunda foi recorte através da redimensão. A terceira foi brilho e contraste. E a quarta foi equilíbrio de cores. Então, falando um pouquinho de redimensão, nós usamos e vimos a ferramenta do Paint, a ferramenta do Photoshop com a redimensão. Mostramos que o Paint é mais simples, tem a ferramenta ainda mão livre, mas é uma coisa bem superficial. Quando a gente vai para o Photoshop, nós temos a ferramenta mais, vamos dizer assim, mais top, que ela permite uma reprodução bem mais alinhada, em que você vai ter a possibilidade de fazer o recorte alinhado, baseado no laço magnético, que ele faz o controle e você não precisa estar tendo muita, vamos dizer assim, sensibilidade no mouse. Então você vai ter um recorte bem mais tranquilo. Ferramenta brilho e contraste, fazemos o equilíbrio, retiramos a luz e tudo mais. E a ferramenta equilíbrio de cores, que nós vamos estar podendo retirar cores como magenta, ciano, amarelo, ampliar o verde, tirar mais o vermelho. Você vai fazendo esse equilíbrio de cores conforme a sua necessidade, tá? Em sequência aqui nós temos as nossas referências bibliográficas. Eu peguei principalmente a dos fabricantes aqui, como o Corel, alguma coisa também do Franco sobre as cores primárias, o Pixabay, com as cores primárias também, o Tecmundo, falando um pouquinho do GIMP, em que você pode também abrir e estar acessando mais ferramentas e funcionalidades que eles mostram. Rapidamente eu vou só voltar aqui no slide que a gente fala um pouquinho sobre a ferramenta do laço magnético, que é
a nossa versão mais profissional para você estar fazendo o seu recorte, seleção, e também após fazer o seu recorte, seleção, como nós temos marcado aqui, pessoal, ó, nós temos ainda a possibilidade de você utilizar esse recorte de seleção e após isso, dar um Ctrl T, segurar o Shift e redimensionar essa tua seleção. Vamos dizer que eu queira pegar essa borboleta e deixar ela grande aqui e liberar ela no espaço. Então, quem vê a imagem depois de operada vai imaginar que aquela borboleta era daquele tamanho. Na verdade, ela era pequena, você copiou ela através da seleção e liberou para que fosse feita a alteração da imagem, tá? Então, gente, encerramos nossa aula por aqui. Consulte os materiais, tanto os materiais da aula, assim como os das nossas referências bibliográficas, e tenha bons estudos. Vejo você na nossa próxima aula de modelagem digital. Grande abraço.